mas é bom vocês já terem. Deixa eu ver só se tem alguma dúvida. Não, por enquanto não. Vamos lá, então. E finalmente as multinacionais, né? As multinacionais tem vários países aí, Petrobras, Vale do Rio Doce, a Sadia, são empresas aí que são localizadas em diversos países. Outra forma de classificação, a gente classifica também com sem fins lucrativos, né? Com fins lucrativos, obviamente, empresas aí que têm a finalidade de obter lucro no final das contas, e depois dos créditos e débitos que sobe o dinheiro, que se ele disse dinheiro que sobrou seja dividido entre os sócios. E a sem fins lucrativos, né, em vez de você ter lucro, você tem superávit. E aí, o que acontece? Se o Senai, por exemplo, é uma empresa sem fins lucrativos, se no final do período de 2020 ela teve mais receita do que despesa, sobrou dinheiro, então ela tem que reinvestir dentro do próprio negócio dela. Não pode distribuir para ninguém esse dinheiro aí, ok? De sócios, assim vamos dizer, né? Classifica-se conforme finalidade, né? Então, sem fins lucrativos, Sebrae, e aqui ONGs em geral, aí, tal, Senai, SESI, apesar que o Senai não é uma ONG, né? É uma a gente chama de estatal, uma organização que existe para suprir o Estado em algo que ele não consegue fazer tão bem. Caso de ensino, assim, profissionalizante, né? Outras classificações que a gente usa, classificação fiscal, classifica a empresa por porte com base em receita bruta anual, estabelecida na Lei 9.317, de 96. Aí aqui a gente tem primeiras 3 tipos aí, né? Nessa classificação fiscal a gente pode ter a microempresa, chamada também de ME, comércio e serviços, até 9 empregados, e indústria até 19 empregados. Tem uma diferença são aí de indústria para comércio e serviços. Né? A empresa de pequeno porte, isso aí vai acontecer com todos os 3 tipos. A gente chama de EPP, quando é comércio e serviços de 10 a 49 empregados, e indústria de 20 a 99 empregados. E a de médio porte, comércio e serviços, 50 a 99 empregados, e indústria de 100 a quase 500 empregados. Aí. 499 empregados. Finalmente, as de grande porte, comércio e serviços, mais de 99 empregados, e indústria, mais de 500 empregados. Certo? Isso aqui são as de grande porte. Essa, por exemplo. Quanto ao porte econômico, quanto que é o faturamento, né? Quanto que elas ganham por mês aí. Faturamento bruto é antes de você pagar qualquer coisa, é dinheiro que entrou na empresa. Então, microempresas, faturamento bruto anual de 360 mil, e a pequeno porte, faturamento bruto aí de 360 mil a 3 milhões. Os valores costumam mudar, né? Depois eu vou pegar para vocês atualizados aí. Eles mudam constantemente, todo ano muda isso aqui. Depois eu pego. Ou então acho que eu até vou deixar de atividade, vocês vão ver aqui. Vocês atualizarem os valores. Até a categoria abaixo, as empresas gozam de algumas vantagens tributárias, né? Então, antes, isso aqui já não é mais 60 mil por ano, já mudou esse valor também. O microempreendedor individual, né, ele podia faturar até 60 mil reais por ano. Dava o quê? Em torno de uns 5 mil reais por mês. Aí era um cara, por exemplo, que tinha uma barraquinha de cachorro-quente na rua. Ele podia abrir um MEI para ele, um microempreendedor individual, faturava até 5 mil reais por mês e ganhava grana, botava no bolso, pagava o quê? Uns 50 reais de imposto, uma coisa do tipo assim, por mês, e pronto. Aí a partir de quando subia, né? Aí que ele estivesse ganhando 10 mil reais por mês, aí já não podia ser mais enquadrado no MEI, ele já tinha que virar uma microempresa, por exemplo. Tal. Então é assim por diante. Então vai à medida. No site do Sebrae vocês conseguem pegar tudo isso aqui. Vou até anotar aqui. Eu acho que é uma atividade boa para vocês fazerem. Já que vocês gostam de pesquisar todo mundo no mesmo site, né? Vou falar para vocês pesquisarem no site do Sebrae os valores atualizados. Seria uma boa atividade para hoje. Agora sim, agora que a gente já definiu essas questões aí, né? Qual que vai ser a minha empresa, qual que é o tamanho dela e tal. Aí eu passo para o próximo passo, financeiramente falando,
que é o quê? O departamento financeiro. O que ele é? Para que serve o departamento financeiro da empresa? Ele, na verdade, é subdividido no contas a pagar e no contas a receber. O contas a pagar, ele é o quê? Ele vai originar as operações de compra de matéria-prima, material de consumo, conta de energia elétrica, telefone, água, aluguel, qualquer outra despesa aí, né? Esse controle de contas a pagar é efetuado através de planilhas ou sistema de informações. E é registrado por ordem cronológica todas as contas a pagar. Nome do beneficiário, que é quem vai receber o dinheiro, o valor, a data do vencimento e a data do pagamento. Nem sempre você paga no vencimento. Você pode pagar antes e ganhar desconto, pode pagar depois e ter que pagar juros e multa. Então, é um controle realizado mensalmente e muito importante para a organização. Idealmente, seria interessante pagar antes e ganhar desconto, mas isso, na prática isso não acontece por diversos fatores. Esse é um exemplozinho que a gente faz de planilha em contas a pagar. Aí você vai colocando sempre a data, né? Por exemplo, hoje, dia... Que dia que é hoje? Estou até perdido no tempo. Alguém me fala, dia 16, né? Coloca dia 16 do 12, beneficiário, coloca aí Richard, Indústria e Comércio Limitada, aí o valor R$ 500, a data do vencimento vai ser dia 18 do 12, pagamento R$ 500, data do pagamento 16 do 12, ele não deu nem descontinho pra gente, e assim por diante. Vocês vão ter que colocar aí, preenchendo a planilha, dia a dia, aí depois amanhã dia 17, dia 18, dia 19, normalmente a gente faz diário isso aqui, então embaixo do outro, tem quais são as contas. Isso aí, contas a pagar, todo dia ele vai entrar na empresa, a primeira coisa que ele vai fazer, abrir a planilha dele e ver o que eu tenho que pagar hoje. Aí ele vai lá e começa a fazer toda aquela tarefa de emitir os cheques e tal, mandar para o administrador assinar, e aí efetuar os pagamentos, ou fazer direto pagamento pelas contas bancárias, aí, pelo computador, internet bank e tudo mais. Isso aí é um dos deveres do cara que trabalha no contas a pagar. Primeira coisa que ele faz, toma um cafezinho dele na empresa, já abre a planilha do Excel e vê lá o que eu tenho que pagar hoje. Normalmente ele trabalha com a planilha de Excel do lado e o sistema RP do outro, lá, batendo, fazendo cara crachá. No final das contas tem que bater. O que tem no RP tem que bater o que está no Excel, pra você ter certeza aí que você fez tudo certo. Beleza? Contas a pagar trabalha desta maneira. Depois que ele termina de pagar tudo, ele vai fazer o quê? Planejamento que ele vai pagar amanhã. Aí ele vai, todo dia ele vai realimentando essa planilha dele. No final do ano ele tem uma planilha lá, um histórico com o ano inteiro que aconteceu. Separado ali por mês. E é um negócio bem interessante, bem extenso. Depois a gente vai ter o contas a receber, né? Um outro setor dentro do departamento financeiro. Então vocês estão vendo, você tem um departamento financeiro, embaixo do departamento financeiro você tem um contas a pagar e tem um contas a receber. Falamos do conta a pagar, agora a gente vai para contas a receber. No caso do contas a receber, são as contas provenientes de vendas a prazo. As vendas à vista já vão entrar na mesma hora, então só vai lançar no sistema. As contas a prazo aí, as que vão entrando aí pouco a pouco. Normalmente quem vai pagando aí, dividindo e tal, vai pagando por mês. Então, o controle dos valores a receber é efetuado em planilhas e registrado nos seguintes dados: o nome do cliente, o valor a receber, a data do vencimento e a data do recebimento, né? E assim como contas a pagar, pode ser que o cliente ele atrase para pagar ou pague antecipado. Periodicidade é mensal, né? Normalmente a gente vai ficar de olho todo dia, mas aí a periodicidade é mensal, ou seja, esse cliente ele vai pagar uma vez por mês. Isso um cliente que vai pagar mais de uma vez por mês, a não ser que ele efetue mais de uma compra naquele mês. Então, o responsável por esta área mantém listagem atualizada de clientes, com os prazos médios de recebimento, clientes inadimplentes, ou seja, aqueles que não estão pagando, os pontuais, aqueles que você já põe uma estrelinha lá para ganhar ou uma linha de crédito melhor para lhe pagar com mais tempo, ou eu ganhar desconto, créditos de liquidação duvidosa, né, que são aqueles, será que esse cara que pagou mesmo, ou deu um cheque sem fundo, cuja finalidade é conhecer o desempenho dos clientes. Né? Então é importante vocês avaliarem os clientes de vocês. Assim como tem a planilha do contas a pagar, tem a planilha do contas a receber. Bem parecida lá. Data, vai colocar a data aí, referente, qual cliente que é, o valor que ele tem que pagar,
R$ 1.000 aqui, a data do vencimento, a data de recebimento, que é a data de recebimento, e o valor de recebimento. Da mesma forma como a gente paga multa e juros, vocês também têm que cobrar multa e juros dos clientes que pagarem atrasados. E, de preferência, dar desconto para aqueles que pagarem adiantado para incentivar o recebimento antecipado. Isso aí a gente incentiva por quê? Porque é mais interessante vocês receberem à vista e pagar a prazo. Isso aí é uma técnica meio que geral do departamento financeiro. Quanto mais dinheiro você vai receber à vista e mais coisas você pagar a prazo, teoricamente melhor. Eu falando teoricamente que nem sempre isso vai se tornar é uma regra, toda regra tem exceção, né? Mas quando você está recebendo religiosamente todo mês ali, já pode contar com aquele dinheiro. E aí, se você recebe à vista, você já está recebendo um valor bom ali, e aí os seus pagamentos sendo a prazo, você vai podendo separar seus pagamentos, deixar eles para mais tempo aí. Okay? Outro que tem aí, normalmente, a tesouraria. Empresas menores, o cara do contas a pagar faz a função da tesouraria também. No caso do tesouraria, atribuições do tesoureiro da empresa, controlar a movimentação bancária, emitir cheques para o pagamento de fornecedores, impostos, salários, encargos sociais, água, luz, telefone, aluguel, entre outras despesas, preencher guia de depósito bancário, encaminhar cópia de cheque com a respectiva terceira via do documento de suporte à contabilidade e solicitar talionário de cheque para a empresa. Então, o tesoureiro ele vai fazer essas funções aí de auxílio ao contas a pagar. Todas essas funções aqui, ó. Normalmente, empresas pequenas, contas a pagar não tem tesoureiro. O cara faz as duas coisas, ele é tesoureiro e contas a pagar. Eu já vi empresas que o porte delas era tão pequeno que era um departamento financeiro inteiro, era uma pessoa. Assim, empresa que está começando, obviamente, né? Então, é uma pessoa que vai pagar, vai controlar o que está recebendo e tal. Até, assim, recomendo para vocês que estão começando agora, entrar numa empresa pequena, que aí vocês vão subindo junto com a empresa. Óbvio que se tiver uma oportunidade para uma grande, ideal que vocês aprendam na grande, tragam isso para a pequena, que aí vocês vão fazer a pequena crescer junto. Vocês crescem junto com a pequena, ok? Aí as responsabilidades do departamento financeiro, né, quem trabalha nessa área, ele tem que efetuar o controle do contas a receber e contas a pagar na empresa, controlar a conta corrente da empresa, fornecer os dados relativos à movimentação financeira das compras ao departamento de contabilidade e efetuar as cobranças e os pagamentos da empresa. Isso aí é que vocês vão fazer no dia a dia de vocês, como responsáveis financeiros. Tributos. Será que eu já entro nessa parte de tributos? Acho que eu vou entrar rapidinho, porque a gente perdeu tanta aula nesses últimos dias, né? Dentro de tributos, ó, vai falar de impostos, taxas ou contribuições. Uma das funções aí que vocês têm na parte financeira é pagar contas. Uma das contas que vocês vão ter, especialmente, são os tributos. São os impostos devidos aí, impostos, taxas ou contribuições que são devidas ao governo, aos entes públicos. Então, são os documentos que regularizam o recolhimento de valores dessas categorias citadas, né? Os impostos são quantias pagas obrigatoriamente por pessoas ou organizações para um governo, a partir de uma base de cálculo e de um fato gerador. Então, para vocês entenderem, né? Na base de cálculo é a partir de que número que você vai estar calculando em cima, né? Normalmente o imposto é uma percentual em cima de um valor. Então, e o fato gerador é o fato que vai gerar aquela cobrança. Um exemplo, por aqui, ó, pode ser considerado diretos. Aqueles que incidem sobre a renda e patrimônio das pessoas, né? Como carro, terreno, salário, imposto de renda. Então, o fato de você ter uma renda é um fato gerador que vai te fazer pagar um imposto de renda, o IR. Então, imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA. O fato gerador desse cara já é você ter um carro. Se você tiver um carro, já é o fato gerador de você ter que pagar o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial. O fato gerador dele é você ter um imóvel. Se você tem um imóvel, você tem que pagar esse cara aqui. Um imóvel urbano. Já o imóvel rural,
você vai pagar o ITR, Imposto Territorial Rural, ok? Então, esses são fatos geradores. Quanto mais vocês têm, mais vocês pagam. Eu tive um professor de tributário que falava isso. Eu quero mais que vocês paguem muito imposto mesmo. Quanto mais imposto vocês estiverem pagando, significa que mais vocês vão estar recebendo. Então, eu desejo o mesmo para vocês aí, pessoal, que vocês paguem muito imposto. Quanto mais imposto vocês pagarem, significa que maior é a renda de vocês. Os impostos aí são com base na renda, né? Quanto mais você tem, mais você paga. Beleza? E também os indiretos, né? Tem impostos que são indiretos. Você não vai pagar diretamente, mas você acaba sempre pagando. Incidem sobre a produção, venda e circulação de bens tangíveis, produtos ou intangíveis serviços, né? Um exemplo desse aí é o de bens tangíveis, é o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. Lá. Se uma empresa faz cerveja, o cara vai lá na esquina, no barzinho, compra uma cerveja, ele está pagando IPI, só que nem está sabendo. O IPI já está embutido no preço daquele produto. Quando uma pessoa compra um chocolate, ela paga por tê-lo consumido. Então, tudo que vocês compram e pagam hoje em dia tem imposto, pessoal. Normalmente, assim, por via de regra, podem considerar 40% a 50% é imposto de tudo que vocês compram. Então, o pessoal fala que o Brasil é pobre e tal. Não, a gente está pagando muito, a gente é rico, a gente paga muito imposto por tudo que a gente tem. Então, quando um médico atende um paciente, paga pelo serviço prestado, que é o segundo caso aqui de bens intangíveis. Impostos indiretos são, além do IPI, tem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né, o ICMS. Sai um produto daqui de Extrema e vai lá para São Paulo, ele vai pagar ICMS. Imposto sobre Serviço. Esse imposto sobre serviço você paga normalmente para a prefeitura, né? Eu vou abrir um escritório de advocacia aqui em Extrema e vou emitir uma nota fiscal de serviço. Prestação de serviço jurídico para uma empresa. Aí eu tenho que pagar ISS para a prefeitura. Eu prestei um serviço para uma empresa, né? Ok? E assim funcionam os impostos. Para pagar os impostos, eu vou preencher esse carinha, chamado de Guia de Recolhimento da União. Alguma dúvida por enquanto? Deixa eu ver só como é que vocês estão. Por enquanto vocês estão tranquilinhos? Então eu vou continuar aqui. Aproveitar que esses últimos dias eu não consegui dar aula, hoje eu vou até o final. Então, se eu tenho que pagar um imposto de renda, eu vou preencher, por exemplo, esse GRU, Guia de Recolhimento da União. Aí eu vou colocar todos os códigos, tal, junto com o pessoal da contabilidade, vou preencher os números de referência, competência, vencimento, qual que é o CNPJ da empresa, o CPF, se for pessoa física. Isso aqui, normalmente, vocês tudo conseguem pegar esses valores aqui, né? Deduções, quando desconto, abatimento, deduções, ó, quando devido. Então, nos sites aí da Receita Federal, tudo, eles ensinam tudo como é que preenche isso aqui, né? Normalmente é tranquilinho. Aí, com base, depois de vocês preencherem, né, eles vão te perguntar se vocês vão preencher. Ele vai gerar automaticamente um código. Esse código vai gerar um código de barras. Código numérico vai gerar um código de barra. Aí você imprime ou paga dentro do próprio sistema. Hoje com o PicPay, isso aqui você acabou de baixar o GRU, já abre com o PicPay, já pode pagar aquilo. Eu estou fazendo propaganda desse cara de graça, para com isso. Eu vou inventar outra coisa aí, tá? Com qualquer aplicativo aí, vocês pagam isso aqui, né? Parar de falar PicPay. E o Dark também. Esse cara aqui é nacional, né? Vamos dizer assim, Receita Federal. Esse outro cara aqui, DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais. E aí também é outra forma de vocês pagarem impostos. Vocês vão preencher tudo isso aqui também. Normalmente o contador, o pessoal do Contas a Pagar, contabilidade principalmente vai preencher tudo isso aqui e mandar para a empresa, né? Então vai pegar o período de apuração, número de CPF, foi no mês tal. O número do CNPJ da empresa coloca aqui. O código da receita. Do que é essa receita que gerou um imposto. Aqui o nome e o telefone da empresa. Número de referência. Normalmente isso vai ser dado aí com base no que vocês estão pagando. A data de vencimento daquele tributo. O valor principal. O valor da multa. Se estiver pagando atrasado. Juros também embutidos aqui no meio. E aí o valor total. Aqui, quando você leva no banco para pagar, eles vão autenticar aqui, ó. Vou pagar em banco. Beleza? Essa aqui é outra maneira de você pagar impostos, também através do DARF.
E a GPS, quando se fala de INSS. Você vai pagar alguma coisa para a Seguridade Social, né? Aposentadoria, previdência em geral, né? Você vai preencher uma guia de previdência social, a GPS. Nome ou razão social, aqui o vencimento, isso aqui é o uso exclusivo do INSS, né? Código de pagamento, porque cada código ele vai referir a alguma coisa. Tem código para aposentadoria, tem código para outra coisa. Competência, tipo de aposentadoria também, né? Identificador, vai colocar o valor que está sendo pago. Esse 78 aqui está até em branco, que é para outras coisas específicas aí. Valor de outras entidades, quando tem mais de uma entidade pagando. As multas aí, total e autenticação bancária. Beleza? Deixa eu ver aqui. Já deu nosso tempo. Essa parte aí dessa diferenciação das guias, eu vou passar. Amanhã eu converso mais com vocês sobre isso, né? E aí? Então a gente vai parar por aqui no sistema tributário de pagamento das empresas. Então, quando a gente fala de tributos, é gênero, impostos, taxas, contribuições, é espécie. Tributário, sistema tributário, envolve impostos, taxas e contribuições que a empresa vai pagar. E ela paga como? Através de todas